uma introdução, porque Jesus sempre falava no imperativo. O que ele quis dizer com sede perfeitos? Alguém sabe? Pode ajudar? Você quer falar? Você sabe. É? A risadinha dele é perfeita, né? Não, ele quis dizer que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. E que nós devemos ser como o Pai Celestial é. Tentar ser, pelo menos, né, perfeitos. Se não conseguir ser perfeito, pelo menos tentar melhorar um pouco cada dia. Você pode passar, por favor? Então, o que falava na mensagem? Consistirá... Olha, gente, isso aqui não deu para decorar mesmo. Vou ter que ler, tá? Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Então, o Jorge, foi o espírito que recebeu, em 1863, quando foi codificado o Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele falava: começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Para que essa prisioneira viva, se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto e forte. Então, o que ele quis dizer com isso? Que a alma depende do corpo. E o corpo depende da alma. Então, um não vive sem o outro. Tá? Então, para a alma evoluir, ela vai precisar do corpo. Tá? Então, apareceram dois sistemas que se defrontaram. Que foi o dos ascetas. Por favor, você pode passar mais um? Os ascetas eram os ascetas e os materialistas. Tá? Então, primeiro eu vou falar dos ascetas. Os ascetas, eles eram praticantes do asceticismo, e é uma filosofia na qual as pessoas se automaceram, se chicoteiam, se machucam, fazem oração, fazem jejum, e eles acreditam que para fazer a purificação do corpo e da alma, eles têm que fazer isso. Então eles são muito austeros, eles não são muito sérios, eles não aceitam as coisas como o espiritismo ou como o materialismo. Então, até hoje, né, na época quem usava isso muito foi São Francisco de Assis, os monges, o Gandhi, o Siddhartha Gautama, que foi o Buda. Eles faziam orações e se desligavam dos prazeres mundanos. Tá? Eu acho que São Francisco não fazia essa maceração do corpo, eu não acredito, mas fazia jejum, oração e tudo. Agora, os ascetas mesmo, até hoje tem na Ásia, aquelas pessoas que amarram correntes aqui no corpo e vão puxando, e aquilo vai saindo aquele sangue, hematomas, e eles acreditam piamente nisso. E eu achei no Livro dos Espíritos, na questão 721, um comentário sobre os ascetas. Então dizia, desculpa gente, se não a serve a quem pratica para fazer o bem, é egoísta, qualquer que seja o pretexto sob o qual se disfarce. Se submeter à privação no trabalho pelos outros é verdadeira mortificação, de acordo com a caridade cristã. Por favor, você pode passar o outro? Materialista é a corrente, são as duas correntes que ele citou, o Jorge, o Espírito, citou. Então ele está dizendo que essa corrente segue o materialismo, que afirma que a precedência da matéria sobre o corpo, sobre a mente, eles se apegavam nessas coisas. Hoje ainda existem materialistas. E eles acreditam numa só vida, no aqui e agora. Então os prazeres materiais, os valores, os bens materiais são o que manda. Não tem outra vida, nem passado, nem presente, nem futuro. É só aqui, presente. E eles agem como loucos, né, para satisfazer as vontades deles. E esse termo foi criado por Leibniz.
em 1702, ele era um alemão. Eu achei na conclusão um comentário que falava que o espiritismo é o mais perigoso antagonista do materialismo, porque eles não acreditam em outras vidas, então vivem, um aceita o que o outro fala. Tá? Por favor, você pode voltar no outro, esse. Então, apareceu o espiritismo e veio em auxílio dos pesquisadores demonstrar a relação que existe entre o corpo e a alma, dizendo da dependência mútua deles. Tá? Então, você pode avançar, por favor? Então, o corpo é um instrumento inteligente que ele serve para a evolução do espírito. Então, eles agem, um depende do outro. Tá bom? Pode avançar, por favor? Aqui é um esquema. Bom, gente, aqui é o espírito, o perispírito e o corpo. O perispírito é um envoltório fluídico que ele ajuda no recebimento das informações para o corpo. Então, o espírito tem um insight, ou a alma, né? Tem uma vontade, e essa vontade é passada para o perispírito, para o corpo. Então, mais para frente, eu vou explicar um outro gráfico a respeito de como que as doenças se instalam no corpo. Pode passar, por favor? O corpo e a alma, eles são parceiros, trabalhando juntos, e um não sobrevive sem o outro. Gente, como é que vocês têm tratado o corpo de vocês? Vocês têm dado muita água para eles, pouca? Têm dado muita comida? Eu estou incluída nisso, viu? Eu também estou aqui, mas pouca comida, ou quando vocês ficam doentes, vocês relaxam, vocês descansam, ou continuam na mesma vibração. Então, mais para frente nós vamos falar. Ninguém além de nós próprios pode ativar a força para comandar o nosso corpo e a nossa mente e o nosso destino. A gente tem que reconhecer a nós próprios como seres espirituais que nós somos e que o mundo à nossa volta é resultado das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. E o pensamento positivo é uma força muito poderosa, que dirige tudo. Então, se você tem um pensamento positivo, as palavras positivas são sinônimos de fé e de saúde. E ela, se a pessoa vive naquele pensamento positivo sempre, o pedir e vos será dado, o buscais e acharei, vai se tornar realidade, porque quem busca é o que mais acha, o que mais busca. Então, todo mundo, todas as pessoas são construtoras dos seus próprios destinos, todos nós. Por favor, você pode passar. O homem não é apenas responsável, planejador e construtor dos tijolos que ele coloca na vida dele. Ele tem que ter as escolhas dele, sejam elas positivas ou negativas, ele é o responsável por isso. Pode passar, por favor. Então, tudo que você pensa se manifesta na forma. Por favor, pode passar. Então, aqui é uma pesquisa do alemão, Dr. Johann Hitzig. Ele era alemão e foi o pioneiro da neuropsicologia. Então, ele tinha um grupo, ele era um médico geriatra, e ele tinha um grupo de pacientes entre a idade de 85 a 100 anos. E ele começou a analisar que tinha pacientes tão alto astrais e outros tão down, tão depressivos. Então, ele chegou à conclusão de que os que estavam positivos, todo mundo, quando é positivo, libera um hormônio, é o hormônio do bem-estar, a serotonina. Então, quando essas pessoas positivas estavam ele observando, eles estavam com serenidade, estavam com sono, com sabedoria, tinham muita sabedoria, estavam sempre sorrindo.
Então eles faziam a conduta S, que liberavam o hormônio e trazia a conduta A, que era o amor, a amizade, a alegria, o ânimo. Então, essa pesquisa dele foi muito interessante e provou que por que a gente tem que estar positivo. Em contrapartida, você pode mudar o slide comigo? A pessoa que sabe, que está sempre com raiva, reprimida, repressora, ela libera o hormônio do cortisol, que é o hormônio do envelhecimento, e gera a conduta do desânimo, do desespero, da depressão, da doença e da desolação. Então, aí está provando que nós temos que ter essa conduta positiva, né? Pode passar. E não é só isso também. Nós temos que cuidar dos nossos alimentos, procurar comer uma comida equilibrada, colorida, fazer exercícios, relaxar, não abusar de bebidas e tentar ser bem positivo mesmo. Então, pode passar. Bom, a higiene também nos ajuda a manter o corpo longe das doenças e também limpar o nosso corpo, limpar a nossa aura. E devemos também escovar os nossos dentes para evitar as doenças periodontais, a cárie, por causa das bactérias. Pentear os cabelos, como todo mundo sabe, evitar piolho e coisas assim. Se ninguém penteasse os cabelos, ia ser um horror. Então, tudo que nós temos que fazer é um hábito, né? O hábito de se manter limpo. Pode passar. E também, para manter a força vital, nós temos que nos alimentar. Então, nós deveríamos reverenciar muito os nossos alimentos. Por quê? Porque traz alegria e prazer. Uma pessoa mal alimentada, ela nunca está alegre, ela está sempre fraca, ou o que seja. E essa é uma coisa que eu acho que a gente deveria, que nem todo mundo faz, mas mentalizar na hora de comer, porque aquela energia que você está jogando no alimento, aquilo vai magnetizar e vai ficar uma coisa curativa para você. Então, sou grato a Deus por me dar esse alimento. E sempre viver em gratidão, muita gratidão. Então, eu falei que reverenciar o alimento. Como Deus foi perfeito quando Ele criou o homem, de a gente comer o alimento e aquilo virar uma célula sanguínea para o bem da gente, o nosso bem-estar. Então, para a gente se manter em boa saúde. Então, eu acho incrível a perfeição, né? De virar uma célula sanguínea e renovação dos tecidos e tudo. Então, por favor, passa outro. Então, os melhores medicamentos naturais conhecidos são o sol, que através do sol nós temos a assimilação da vitamina D, que é boa para os ossos, a água, que na fórmula da água tem oxigênio, e ela vai ajudar na depuração dos rins para tirar as toxinas do corpo. O descanso, para a gente fazer as reparações hormonais, a melatonina, que é o hormônio, quando a gente dorme, a gente repõe, é hormônio, também hormônio do crescimento. O ar puro, para oxigenar os pulmões e os tecidos. O exercício para fortalecer os músculos. E a alimentação, já falei, né, gente? Então, os espíritos superiores falam da saúde, falam de saúde. E na questão 718 do Livro dos Espíritos, ele fala da lei da conservação que obriga-nos a prover as necessidades do corpo. Pois sem a energia e a saúde, o trabalho é impossível. Então, mais uma vez, está aí provando que nós temos que ter uma boa alimentação, mas também não abusando. Um exemplo da obesidade infantil, que ela vai, se ela for se alastrando, vai para o adulto, que vai refletir no futuro, num desencarne precoce desse ser humano, né? A remoção das criações mentais também, isso daí eu vou falar mais para frente. Tá no tempo? Não, tem.
15 minutos. Tá. Ninguém vive desligado da supervisão divina. Nós somos examinados constantemente. Por favor. Então, aqui era o quadro que eu falei. Inclusive, o Babler, uma vez, falou sobre isso numa palestra que ele deu. Então, através do nosso livre-arbítrio, se a gente viver positivo, nós vamos estar em equilíbrio, com serenidade, com justiça, com fé. Vai vir o aprendizado e a cura e o progresso espiritual vai se instalar no nosso corpo. Em contrapartida, se você tem um livre-arbítrio de ser negativo, vai ouvir o ego. O ego é uma coisa muito... vai desequilibrar. Vai vir o ódio, a injustiça, o desespero, desequilibrando o espírito primeiro, a alma. Aí, o que faz? Não lembra no gráfico? Vem e entrega para o perispírito. E do perispírito para o físico, que vira doença. Nós é que fazemos a nossa doença. A doença não existe, mas somos nós que fazemos através dos pensamentos. Quem vive negativo, o que acontece? A doença vem para experimentar a gente. Para a gente aprender a viver como deve viver, positivo e sem barreiras, né? Por isso que tem aquele famoso ditado, não vai pelo amor, vai pela dor. É. Alguém sabia que as conchas são produtos da dor? As pérolas. Desculpa. As pérolas são produtos da dor? São feridas curadas? Então, alguém sabia? Alguém não sabia? Eu não sabia. Não, então. Então explica aí. A concha bivalva, ela é dupla, né? Então, quando penetra a areia, ela encara aquilo como um ser alienígena. Corpo estranho. E ela vai se agarrar, a areia vai se agarrar aqui nessas coisas, e com o nácar que tem dentro da concha e o oxalato de cálcio, e a areia, elas se grudam e vira pérola. Então, olha que lindo, as nossas feridas curadas são pérolas, né? Se pensasse assim. Então, só para ilustrar isso aqui, tá? Pode passar. Alguém conhece alguém que se tornou forte e sadio pensando negativo? Meu marido conhece. Ele falou Hitler. Realmente o Hitler, ele era, só para ilustrar, ele era vegetariano e o Chico Xavier era carnívoro, ele comia carne. Então, não é o que entra pela boca, mas o que sai pela boca. Entende? É uma coisa para pensar. Então, a gente não pode desperdiçar os nossos momentos. Nós temos que gastar o nosso tempo para aprimorar a nossa personalidade. Então, aqueles 15 minutos que sobra lá do trabalho, se você ler um livro de cunho espiritual naquele momento, 15 minutos todo dia, e ler e deixar entrar, né? Eu falo para mim também, viu, gente? Eu não sou perfeita não, mas é um conselho, né, que a gente, através da vida, vai galgando. Então, eu acho que todo mundo, 15 minutos, que fosse ler uma coisa que vai adicionar para a alma e deixar entrar e pôr em prática. Porque, por favor, se não vira como uma coisa, você vai pegar aqueles peixinhos que você quer pôr no aquário com uma rede desse tamanho. Os peixinhos vão passar e não vão reter, é que nem o conhecimento. Eles vão embora, se você não põe em prática. E não segura, não retém. Então, o Espiritismo, ele enfatiza a importância da gente não perder tempo. Porque, gente, para essa chance que nós tivemos aqui, nós estamos tendo, muitos espíritos lá no plano espiritual estão pedindo para vir e não tem a chance. Então, vamos aproveitar a nossa chance para evoluir e tentar ser melhor a cada dia. Procurando estudar,
como espírito eternos que nós somos. Nós temos que adquirir a plena consciência da necessidade de nos ajustarmos aos padrões éticos do Evangelho. Então, o Kardec sempre falava que a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. E é verdade. Por favor. Então, na medida que o Evangelho comandar as nossas vidas, nós saberemos definir melhor os nossos caminhos, participando de um mundo melhor. A procura da luz inclui o combate à sombra. Então, vamos plantar no jardim da nossa mente flores de alegria, a ira, a raiva, o rancor. A gente tem que limpar, que são ervas daninhas. Então, nós temos que ser bons jardineiros. Vamos trabalhar nas obras, porque ninguém segue o Evangelho sem transpirar. Partilhar das tarefas do bem geral, porque com Jesus o ideal de um coração é o ideal de todos. Bom, todo americano tem um motto, é uma frase, pelo menos meus amigos, né? Não sei se os amigos de vocês têm, mas minhas amigas sempre falam do motto que eles têm. E essa frase é o meu motto. Se pudéssemos ter consciência do quanto nossa vida é passageira, talvez pensássemos 2 vezes antes de jogar fora as oportunidades que temos de ser e de fazer os outros felizes. Se a gente é feliz e tenta melhorar cada dia, a gente consegue fazer os outros felizes pela nossa atitude de querer ajudar ou de ser melhor para o teu próximo. Então, o poder da palavra e do pensamento são muito importantes. Estou sendo repetitiva mesmo. Então, tem muita gente que fala, eu não estou recebendo nada, ninguém me dá nada, as pessoas não me dão nada. Então, antes de pensar em dar, de receber, vamos dar, né? Porque o retorno vem e é certo. Vamos sintonizar a frequência de Deus, porque nós temos essa sintonia dentro da gente. É só a gente se ligar com Deus e as palavras sempre escritas, faladas ou pensadas entram em sintonia com a gente e começa a ser uma realidade, né? Então, se a gente pensar sempre positivo, eu sou redundante e eu gosto de ser positiva. Por favor, passa outra. Então, se nós aceitamos Jesus no nosso roteiro, nós vamos ouvir o que ele tem para dizer, os ensinamentos dele, e vamos aplicá-lo à prática das suas lições sublimes. Gente, ser feliz é um hábito. Eu ouvi isso numa palestra e aquilo entrou para mim muito, é como escovar o dente. Ser feliz é um hábito. Então vamos cultivar os hábitos positivos. Ser feliz é um hábito, ser educado é um hábito, ser melhor a cada dia é um hábito. Por favor. E é o que eu tinha para dizer, gente. Obrigada. Obrigada mesmo pela atenção. E se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem alguma pergunta,